gente, nós do Grupo 10 vamos falar sobre o orçamento, o cronograma e as referências do projeto de pesquisa. Tentamos fazer isso da maneira mais dinâmica e descontraída possível. Para isso, os meninos vão apresentar um pequeno teatro na tentativa de esclarecer todas as dúvidas possíveis que possam surgir sobre o assunto. Para dar início, em tudo que fazemos na nossa vida, temos que nos planejar financeiramente. Afinal, os boletos não se pagam sozinhos. E no projeto de pesquisa não poderia ser diferente. Por isso, vamos iniciar falando sobre o orçamento. E aí, galerinha da MED 15 de Nassau, como é que vocês estão? Bom, antes de passar para a nossa encenação, eu quero falar com vocês um pouco sobre orçamento. O que é um orçamento de projeto de pesquisa? É tudo aquilo que vai ter custo para o pesquisador. Ou seja, o orçamento ele deve estar incluso no seu projeto de pesquisa, no seu trabalho. Assim, tudo aquilo que causar um custo, menor que seja, ele deve estar incluso no orçamento. Desde caneta, papel, alimentação e outros materiais. Mas por que o orçamento ele é tão importante? Porque quando o pesquisador ele vai submeter o seu trabalho à aprovação do Comitê de Ética, na Plataforma Brasil é um dos principais pontos que exige que existam. Assim, dessa forma, podemos prosseguir com a nossa encenação com a nossa orientadora Yandra Sampaio e a pesquisadora Samara Pesqueira. Sou orientadora do projeto de pesquisa de tema Depressão pós-parto e tenho como objetivo principal conduzir a minha aluna Samara Pesqueira diante do seu orçamento, tendo em vista que orçamento é tudo aquilo que engloba a parte financeira da pesquisa, ou seja, ela vai anotar todas as despesas feitas durante a pesquisa e no final deverá fazer um somatório de todos os gastos, levando ao valor bruto da pesquisa. Agora a minha aluna, Samara Pesqueira, irá mostrar o seu orçamento. Meu orçamento foi realizado com base nos conhecimentos adquiridos com a orientadora Yandra Sampaio. Utilizei uma planilha para dividir com mais clareza todos os gastos que o meu projeto de pesquisa voltado para o tema depressão pós-parto pudesse ser realizado. Nessa planilha foi colocado em pauta material permanente, no qual utilizamos um gravador digital no valor de R$ 30. Tivemos um material bibliográfico, como livros e artigos. De livros tivemos um gasto de R$ 1.000 e de artigos um gasto de R$ 300. Tivemos um material complementar, como impressões e canetas. De impressões tivemos um valor de R$ 2.500 e de canetas um valor de R$ 300. Tivemos serviços de terceiros, como revisão de português, no valor de R$ 500. Material de consumo, que foram os materiais de escritório, no valor de R$ 1.000. E uma coleta de dados, onde teve alimentação, transporte e hospedagem. De alimentação, tivemos um gasto de R$ 450. De transporte, tivemos um gasto de R$ 250 e de hospedagem um gasto de R$ 950. Tivemos participações em eventos, com confecções de cartaz no valor de R$ 250 e matrículas em eventos no valor de R$ 600. Tivemos publicações em periódicas, que foi a revisão de português e outros idiomas, no valor de R$ 500 e a assinatura do periódico, que teve um custo de R$ 400. O total geral de todo esse orçamento teve um valor de R$ 17.880 e esse orçamento ele será custeado pelo pesquisador, que no caso sou eu. Agora, vamos falar sobre uma das partes mais importantes do projeto de pesquisa. Para que não haja perda de tempo e desorganização, vamos falar sobre o cronograma. Bom dia, meu nome é Miss e eu vou falar um pouco sobre o cronograma. O cronograma é um instrumento de controle e planejamento semelhante a um diagrama, em que são definidos minutosamente as atividades a serem cumpridas. E essas atividades requerem um período de tempo. Umas requerem menos tempo e outras requerem mais. E esse tempo será definido em uma tabela. É muito importante a seguinte pergunta. Em todos os cronogramas, quando as atividades intermediárias serão concluídas? Isabela e Clara vão demonstrar para vocês. Olá, bom dia. Eu sou Maria Isabela, sou orientadora do projeto de pesquisa. E aí já fiquei sabendo, né, que você está fazendo um projeto junto com outras pessoas. E soube que você ficou responsável por a parte do cronograma. E gostaria de saber quais as suas dúvidas para que eu possa estar lhe ajudando. Oi, Isabela, meu nome é Ana Clara e eu fiquei junto com o Samara e outras pessoas para fazer esse projeto. A minha parte foi o cronograma mesmo, como você falou. E assim, eu queria saber como eu devo submeter o cronograma, essas coisas assim.
Pronto, Clara, eu vou passar aqui, eu vou espelhar um modelo de cronograma para poder eu estar explicando um pouquinho sobre cada etapa. Tá aparecendo para você, Clara? Tá sim. Uhum. Pronto, então veja só. Aqui no projeto, no cronograma, você deve colocar cada uma das atividades do seu projeto dividida nos meses dos anos, né? Nesse aqui a gente começou em abril, mas, por exemplo, a gente está em novembro, então você poderia ter começado agora em novembro, já adequando o seu projeto de pesquisa à Plataforma Brasil. E aí, depois, o segundo passo seria você submeter ao Comitê de Ética em Pesquisa do local que você está fazendo o projeto. Fiquei sabendo que você é aluna da Uninassal, então a Uninassal tem um comitê de ética e você deve passar você deve submeter esse projeto ao comitê de lá, certo? Então, por exemplo, pode deixar 2 meses para submeter esse projeto ao comitê. Certo. Eu tenho que deixar 2 meses para eles poderem analisar essas coisas assim, né? Isso, justamente, porque eles demoram um pouquinho na análise, né? Porque eles têm que observar seu projeto todinho. E aí também, em relação ao comitê de ética, né? Como o projeto que vocês envolve diretamente o relacionamento com seres humanos, eles precisam analisar, né? Os passos desse projeto para poder ver se vocês estão cumprindo direitinho tudo que está relacionado à questão dos seres humanos, para não infringir nenhum direito, né, do ser humano. E aí, no terceiro passo, né, você vai organizar a logística para a sua coleta de dados. Você pode deixar ali uns 2 meses também para isso. E, em seguida, você pode coletar os dados, certo? Aí, dependendo, né, de como vocês vão fazer essa coleta, vocês podem estar deixando uns 3 meses. E, ao mesmo tempo que coleta, percebam que você também pode estar fazendo esse processamento dos dados, já coletando e já fazendo o processamento, sabe? Nada impede que vocês estejam fazendo as duas coisas no mesmo mês, por exemplo. E aí, depois, também, vocês podem fazer o processamento dos dados, continuar com esse processamento e fazer o relatório parcial. Depois do relatório parcial, vocês podem fazer a análise desses dados, uma revisão, para então escrever o artigo final. É basicamente isso, Clara. O cronograma você vai organizar nos meses, certo? Você consegue fazer essas partes. E aí você deve estar atenta, né? Assim, fazendo uma previsão de quanto tempo você vai gastar mais ou menos em cada uma dessas etapas, para que tudo fique de maneira bem organizada, certo? Certo. Eu queria saber se eu posso ficar fazendo uma atualização assim bibliográfica, ó, para ficar estudando sempre. É uma boa? Com certeza. Ó, por exemplo, aqui na parte do comitê de ética, enquanto você espera para que eles aprovem ou não, né? Porque também tem essa possibilidade deles não aprovarem. Enquanto você está esperando a aprovação deles, você pode sim estar fazendo essa revisão bibliográfica, essa atualização. Vai mostrar que você está tendo uma preocupação, né, em estar sempre atualizando sobre o que vocês estão pesquisando. E é isso, Clara. Vou interromper aqui o compartilhamento. Muito obrigada, de verdade. Você conseguiu tirar todas as suas dúvidas, Clara? Sim. Muito obrigada mesmo. Por nada, Clara. Sempre que precisar, pode vir, certo? Eu posso estar lhe ajudando nas demais partes também, se você precisar. E é isso, viu? Obrigada. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Para finalizar com chave de ouro e de quebra ainda evitar uma baita dor de cabeça com problemas de direitos autorais e de plágio, vamos falar sobre as referências. Livros, artigos, sites, tudo isso pode ser utilizado para o desenvolvimento do projeto e para o embasamento teórico da pesquisa. Além disso, podemos incluir todo o material bibliográfico que será lido no decorrer do projeto de pesquisa. Todas as obras consultadas para a elaboração do trabalho e todas as fontes documentais previamente identificadas deverão ser listadas em ordem alfabética segundo a NBR 6023 da Associação Brasileira de Normas e Técnicas de 2002. Boa tarde, meninas. Eu me chamo Emily e eu sou a orientadora responsável
por essa parte do projeto que coube a vocês, que são as referências. Antes de abrir espaço para as dúvidas, eu gostaria de dar uma leve retomada no assunto, só para a gente ter um norte sobre o que a gente vai discutir aqui, certo? Toda vez que a gente vai iniciar uma pesquisa científica, um projeto científico, a gente nunca começa do nada. A gente sempre se bombardeia de informações. E essas informações, elas vêm sempre de bibliografias, plataformas digitais, elementos audiovisuais. E todo esse conhecimento que vai ser utilizado na nossa pesquisa, ela precisa ser documentada. Então, o que seriam as referências? Seria o conjunto de informações que permitem identificar todas as publicações que vão ser citadas e utilizadas no nosso trabalho. Elas devem ser relacionadas em uma lista própria, além de seguir as regras da ABNT. É isso. Agora, eu gostaria de saber quais foram as dúvidas que vocês tiveram sobre as referências na hora de elaborar esse projeto que vocês estão montando. Oi, Ingrid, boa tarde. Eu me chamo Alice e fiquei responsável junto com a Inara pelas referências do projeto de pesquisa que nosso grupo está realizando sobre depressão pós-parto. Eu queria saber se e como eu posso usar dicionário, revista e obra de autores desconhecidos nas referências. Oi, Alice. Tirando duas dúvidas. Dentre elas, a gente tem duas muito parecidas, que são revista e dicionário, certo? Numa revista, a gente deve colocar, além do título do artigo e do nome do autor, o título da revista, a cidade de produção, a editora responsável por produzir essa revista, o volume dela, o número, o mês e o ano da produção e publicação da mesma. Mas assim, o que diferencia ela do dicionário é que o dicionário ele não tem um artigo específico, porque a gente vai usar palavras desse dicionário. Então, como a gente utiliza ele para as referências? A gente coloca o quê? Nome do dicionário, o título dele, nome do autor, editora, volume, mês e ano de publicação. Já na autoria desconhecida, muita gente se questiona e me questiona sobre a palavra anônimo. A palavra anônimo só deve ser utilizada se o documento for assinado dessa maneira. Caso contrário, a gente utiliza e inicia a referência pelo título, ordenando ele em ordem alfabética pela primeira palavra significativa desse texto, certo? Boa tarde, me chamo Inara e gostaria de algumas orientações para realizar um projeto de pesquisa sobre o tema depressão pós-parto. Me surgiram algumas dúvidas acerca das referências. Como que eu devo citar nas minhas referências uma obra com 3 autores e como que eu devo usar um artigo da internet sem que pareça plágio, mas que dê credibilidade à minha pesquisa? Finalizando com a tua dúvida, Inara, quando a gente vai utilizar alguma obra que tem 3 autores ou mais, a gente utiliza o nome de um deles seguido da expressão em latim et al, que significa e outros, apenas isso. Já em artigos de internet, no final da referência, a gente sempre deve utilizar o termo disponível em seguida do link, para que as pessoas tenham acesso ao artigo também, além do acessado em, que vai vir seguido do dia, mês e ano em que a matéria foi consultada, ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sanado as suas dúvidas. Qualquer coisa, falem comigo, que a gente marca outra reunião para finalizar o projeto, tá certo? Valeu! Obrigado a todos por acompanharem o nosso trabalho. Espero que tenham gostado.